Tomar o teu assento, por gentileza. Senhor meu Deus, eu lhe peço mais uma vez que nessa noite de ceia, essa noite que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos aqui para bendizer o teu nome, para trazer à memória o teu sacrifício, nós te pedimos nessa noite que o Senhor, como sempre tem feito, fale conosco. Carecemos, precisamos. O Senhor que sonda corações, sonda esse coração nessa noite. Faça a tua vontade, mais uma vez, prevalecer. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, Senhor. Transforme. Mude a nossa história. Abra a nossa visão espiritual. Nos faça entender os teus planos, os teus desígnios. Seja engrandecido neste lugar. Seja primazia. Nós te agradecemos por tudo que tens feito. Te agradecemos por ter enviado o teu único filho, por amor, para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero nessa noite falar sobre uma igreja que está na UTI. Essa é a mensagem do Senhor. Uma igreja que está vivenciando tempos delicados, difíceis. Todos nós estamos cientes de que ao derredor há uma tremenda batalha, uma guerra. Nosso adversário está ao derredor, rugindo como um leão, como diz o apóstolo Pedro, buscando uma brecha, buscando um espaço sequer para que ele possa adentrar, atacar, minar as forças desse cristão, impedir que esse cristão venha tomar posse da promessa, fazer com que esse cristão venha ser precipitado e não ter a paciência de esperar o cumprimento da promessa. Permita-me lembrá-lo que alguns dias eu falei sobre isso, Êxodo 32, que a impaciência nos faz tomar decisões precipitadas. A impaciência do povo, ao não aguardar mais Moisés descer do monte, fez com que eles criassem um bezerro de ouro. Quando eu perco a paciência, eu começo a tomar passos perigosos que me distanciam de Deus. E falei sobre sermos um atleta de Cristo. Um atleta que está numa maratona em que ele precisa fazer esse percurso legitimamente, para que ele não venha a ser desqualificado. Ele venha saber que existe uma coroa lhe esperando, lhe aguardando. Não uma coroa corruptível como os demais atletas aguardam e esperam, mas uma coroa incorruptível, a qual iremos receber do Senhor Jesus. E hoje, nesse domingo de ceia, eu quero levá-lo a fazer uma análise da sua caminhada. Você como templo e morada do Espírito Santo, você como membro do corpo de Cristo, precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma autoavaliação de nós mesmos, como Paulo menciona, escrevendo à igreja de Corinto, acerca da própria ceia do Senhor Jesus. Cabe ao homem se auto-examinar. Que você venha nessa noite olhar para você mesmo, para a sua caminhada,
você como um cristão, será que verdadeiramente nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus? Será que verdadeiramente isso está presente em nossas vidas? Nós estamos pensando acerca do encontro com o Senhor Jesus? Será que nós estamos realmente almejando esse dia? A palavra do Senhor nos diz, olha, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Será que estamos almejando isso? Nós estamos vendo os sinais acontecerem. Jesus faz menção acerca disso nos evangelhos, falando, olha, vocês irão ouvir acerca de guerras, pandemias, o amor se esfriando, irmão contra irmão, problemas, adversidades, guerras, rumores de guerra. Você deve ter visto agora esses dias um país que teve um outro tremor de terra, 7.7 na escala. Destruiu, centenas de pessoas morreram. Essas coisas parecem que estão passando desapercebidas por nós. As pessoas não estão dando muita ênfase mais para essas coisas, porque estamos, talvez, permita-me dizer, preocupados com nós mesmos. Estamos preocupados com os nossos projetos, mas estamos correndo um risco, porque nós não estamos nos preocupando com a nossa vida espiritual. Nós não estamos, às vezes, levando tão a sério o meu relacionamento com Deus. Se eu estou crescendo a cada dia, ou se eu estou esfriando nessa caminhada, ou se eu estou meio já acostumado a levar essa vida meio lenta. Nós precisamos, como igreja, nos preocupar com isso. É como alguém que está na UTI, precisando de cuidados intensos, correndo risco de morte. Precisamos levar isso muito a sério, porque nós vamos encontrar nas Escrituras centenas de exemplos, e um deles está em Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens. Elas estavam aguardando a vinda do noivo. Até então, tudo parecia normal, estavam ali vestidas a caráter, estavam aguardando o noivo, estavam esperando, estavam ali com as suas lamparinas acesas, mas 5 delas não foram prudentes, não tinham reserva consigo. E quando disseram, aí vem o noivo, à meia-noite, gritaram, essas que não foram prudentes ficaram para trás, perderam o encontro com o noivo. Aquelas que foram prudentes, que tinham reserva consigo, colocaram na lamparina, mantiveram a lamparina acesa, a lâmpada acesa, e foram encontrar com o noivo. As portas se fecharam, e aquelas outras 5 virgens loucas, imprudentes, chegaram ali, bateram na porta, e a porta não se abriu. Nós não podemos correr esse risco. Nós precisamos estar atentos concernente a isso, porque nós somos como a noiva de Cristo, a noiva. A igreja é a noiva. Ela precisa estar adornada, ela precisa estar preparada, ela não pode estar vestida de qualquer maneira, ela não pode agir de qualquer maneira, ela não pode falar de qualquer maneira. É a noiva do Senhor, que foi comprada, foi instituída por Ele. Nós precisamos levar isso a sério, porque esse dia vai chegar. Nós precisamos pensar concernente a isso.
está a minha caminhada? Como que está a minha conduta? Será que nós estamos nessa UTI? Precisamos desse cuidado intenso? Precisamos ali do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o consolador, o amigo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que está perto, em que às vezes a gente coloca de lado, no dizer da palavra, nós não damos a ele a permissão de trabalhar em nós, resistimos um pouco, porque o meu eu, a minha vontade, os meus projetos, o meu egocentrismo é mais importante. Eu quero que você venha fazer uma análise, porque só você pode fazer isso. Eu estou aqui para levá-lo a pensar, porque isso veio ao meu coração agora. No verso de número 19 de Apocalipse 3, que fala acerca da igreja de Laodiceia, onde nós começamos a fazer a leitura propositalmente, o texto 19, o verso 19 está dizendo: eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós estamos diante de um Deus que corrige, um Deus que ama, um Deus que não quer que ninguém se perca, um Deus que quer salvar. Ele olhou para aquele ladrão na cruz, e aquele ladrão, reconhecendo quem ele era, o senhorio dele, disse: olha, lembre de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estou falando de um Deus que corrige, mas de um Deus que ama. João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, único filho, para o amor, por amor a todos, por amor a todos, sem condições. O amor de um Deus, o amor de um pai que corrige, como você corrige o filho que ama, Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 6 e verso 7. Hebreus 12, verso 6 e verso 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? A correção do pai é uma demonstração de amor. O não do pai é uma demonstração de amor. O pai que ama, ele não diz sim todo o tempo. Ele diz não. Ele diz espera. Ele diz não é momento. E Deus é assim conosco, que nós precisamos aprender a aguardar esse tempo do cumprimento da promessa, como filhos, entendendo que o Pai tem o melhor para nós e sabe o momento certo de presentear ou de liberar essa bênção. Amém. Provérbios 3:12 vai dizer: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que nós estamos diante de um Deus que repreende, ainda que a expressão aqui, o castigo, ele está corrigindo, ele está chamando a nossa atenção, como Jesus chegou para os discípulos e disse para eles: olha, vocês não podem orar comigo nem uma hora, vocês não podem estar junto comigo. E nós, às vezes, nós estamos assim, nós não estamos querendo receber ou aceitar a correção do Eterno. Não há possibilidade, porque nós encontramos pessoas hoje que elas estão, ou que elas não se pode chamar mais a sua atenção.
se rebelam, ficam aborrecidas, ficam chateadas. E nós sabemos muito bem acerca disso, porque quando teu pai te corrigia, tua mãe te corrigia, você entrava no seu quarto, fechava a porta e ficava aborrecido, com raiva. De primeira mão, a correção, ela gera isso. Mas depois, passamos a perceber que isso traz benefícios para nós. A correção. Aprendemos. A segunda coisa que eu encontro aqui, no verso 20, é que ele está à porta batendo, disposto a entrar. Aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele corrige, mas ele está disposto, ele está insistindo. Ele está batendo a porta e dizendo: olha, eu quero entrar na tua casa, na tua vida, eu quero ceiar com você, eu quero ter um relacionamento com você. Eu não quero que você fique distante, eu quero você perto de mim. Por quê? Porque há uma vitória para você. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, como eu estou sentado ao trono do meu Pai. Toda correção é o Senhor dizendo: olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É Deus dizendo: olha, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero que você entenda que o que eu tenho para você é melhor do que você está pensando ou imaginando. Não há como a criatura imaginar algo além do que o Criador. A palavra do Senhor nos diz, Paulo escreve dizendo: olha, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você faz planos, você faz projetos, e não há nenhum problema, você sempre me ouve dizer isso. Mas os planos e os projetos do Senhor são mais altos, são maiores, são melhores do que os nossos. Mas nós estamos lidando com pessoas que estão com dificuldade de se renderem. Vou repetir isso. Nós estamos lidando com uma geração que estão tendo dificuldade de se renderem. De aceitarem a mudança. O caminho é Cristo. Ele é o caminho. E eu preciso me render a esse senhorio dele. Porque eu não sei o caminho. O caminho é Cristo. Eu não posso chegar, eu não alcanço a salvação por mim mesmo. A minha salvação está em Cristo Jesus. Mas aí, é interessante que aí nós vamos entrar aqui, primeiramente falar dessa igreja de Laodiceia. A terceira coisa que eu encontro aqui, é que o Senhor tudo sabe. Olha o verso de número 15. O verso de número 15 de Apocalipse 3, que nós estamos falando da igreja de Laodiceia agora. Vou fazer um pequeno resumo aqui. Nós vamos olhar aqui que Deus, eu sei as tuas obras, eu conheço você, eu sei o que está no teu coração, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você planejou, eu sei todas as coisas, eu tudo sei. A onisciência de Deus, a onipotência de Deus, o Deus Emanuel, o Deus que tudo sabe. Não tem como fugir da presença desse Deus. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer o quê? Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Pastora Linda, 35 anos de casado, vamos para 36 anos,
Tem coisa que ela não sabe o que eu estou pensando. Ela pode olhar para mim e me ver com a fisionomia talvez preocupada, alguma coisa ou outra, mas ela não sabe. E eu também não sei. Mas Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus sabe de tudo. É por isso que o salmista está dizendo: tu me sondas, tu me conheces, tu entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Não tem como fugir da face desse Deus. Não tem como se distanciar desse Deus. Abro parênteses, lembro de Jonas. Não tem como fugir. Não tem como pegar uma embarcação e querer ir para outro lugar. O Senhor vai lá buscar o Jonas. O Senhor, Ele tem um propósito. Ele não quer perder o Jonas, mas quer perdoar Nínive. Porque é projeto dele. E aqui a gente aprende que Deus tudo vê. Então, um Deus que ama, um Deus que corrige, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe. Hebreus capítulo 4, verso 13, vai dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Ele tudo vê, tudo sabe. E aqui ele chega para essa igreja de Laodiceia e faz um diagnóstico dela. Você não é nem quente. Você não é nem fria. Você é morna. E eu estou a ponto de vomitar-te. Causa náuseas. É alguém que está na UTI. Você se acha rica. Na verdade você é rica, mas aos meus olhos você é pobre. Sabe que o diagnóstico que Deus está fazendo, que o Senhor está fazendo para ela é: olha, não é nem quente nem fria, morna, causa náuseas, diz que é rica, mas está enriquecida, mas você, na verdade, uma expressão forte, está aí? Põe aí, Letícia. Desgraçada. Você é miserável. Você é pobre. Você é cega. E você está sem vestes, nua. Verso de número Apocalipse 3, verso de número 16, 17. Essa expressão de Deus. Alguém que se acha. Alguém que pensa que é alguma coisa. Alguém que coloca Deus em segundo plano. Que acha que a riqueza adquirida por ela lhe garante, lhe sustenta alguma coisa. Nós estamos vivendo isso. Pessoas que se apoiam no seu próprio braço. Nós precisamos tomar muito cuidado concernente a isso, para que isso não venha acontecer em nossas vidas, acharmos que já sabemos o suficiente, já tenho conhecimento, não preciso mais ter nenhum curso teológico, não preciso mais aprender, não preciso mais sentar para ouvir, não preciso mais congregar, é suficiente apenas algumas horas. Está na UTI. Não percebeu ainda que está em tempo, os batimentos estão ali, está em tempo de parar. E o Senhor está fazendo o diagnóstico dela e dizendo: olha, você não vai passar de hoje. Lembra daquela palavra do Senhor para aquele homem que havia colhido toda a sua colheita, pegou os grãos, pegou tudo, olhou e disse: olha,
tenho alimento para bastante tempo. Vou construir aqui um galpão, vou armazenar tudo e vou ficar de boa. E o Senhor falando, dando um exemplo, dizendo: louco, louco, porque hoje mesmo pediram a sua alma. E tudo que você tem, para quem será? O homem, ele se prende às coisas terrenas e esquece das coisas celestiais. Ele ajunta tesouro no céu, aqui na terra, onde a traça, a ferrugem vai consumir, e esquece de juntar o tesouro no céu, nas regiões celestiais. Eu não estou dizendo que você não deva possuir. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Quantos estão entendendo isso? Mas todos os bens que venhamos possuir, que Deus venha nos dar, venha nos conceder, através do seu esforço, da sua boa administração, não é maior do que aquilo que Ele tem nas regiões celestiais para nós. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor, por isso? Para a gente fechar isso aqui. Precisamos ser cabeça, mas quando eu me encontro com o Senhor, isso não vale nada. Porque Ele é maior. Ele é maior. Então a igreja de Laodiceia, a gente aprende aqui que o Senhor faz esse diagnóstico dela. Uma igreja que está na UTI. Uns irmãos que estão ali na UTI. Veste bem, mas diante dos olhos do Senhor, aquela vestimenta não vale nada. Porque não são humildes. Quando o homem adquire, o homem imaturo, quando ele adquire riqueza, o homem imaturo, quando ele adquire riqueza, ele passa a não depender mais de Deus. O homem imaturo. O homem maduro, com inteligência, com uma maturidade espiritual, quanto mais Deus dá, mais ele é submisso a Deus. Aleluia. Aquilo não cresce na cabeça dele. Amém. Glória a Deus. Aquilo não muda a história dele. É Davi no trono. Senhor, pega o trono, tira a coroa, tira tudo, mas que a tua presença não saia de mim. Segunda igreja que está na UTI. E você vai fazendo uma análise aí. A igreja de Sardes. Anote aí, a igreja de Sardes. Está aí no mesmo capítulo, só que no início, verso 1 e verso de número 2. Essa igreja tem 3 grupos de pessoas dentro dela. Primeiro, os que estão mortos. Os que estão quase morrendo e os que ainda não se contaminaram. Está escrito aqui. Leemos a partir do verso 2. Ser vigilante. O finalzinho do verso 1. Vamos ler o verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, um Deus que está passeando no nosso meio, um Deus que conhece os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Conhece as tuas obras e tem nome que vives e está morto. Aleluia, Deus. Olha o diagnóstico. Você está parecendo que está vivo, mas está morto. Morreu. E quem está morto não tem mais reação. Ele já, olhando por um aspecto, já aceitou, já está na normalidade aquilo ali, acabou. Aí ele diz, ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. Uns morreram, e tem outros que estão no caminho. O que o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor está nos alertando com isso, dizendo para nós nessa noite, ei, saia da UTI, eu tenho cura para você. Aleluia. Quero curar a tua alma.
Eu quero trazer o refrigério que você precisa. Ele está dizendo nessa noite, a tua esperança está em mim. A tua cura sou eu. Eu faço a ferida, mas eu curo. Eu castigo, corrijo, mas eu amo. Eu permito a guerra, mas eu entro na guerra com você. Eu permito a fornalha, mas eu entro lá e te protejo. Eu permito te jogar na cova dos leões, mas eu entro lá e eu mando o anjo para fechar a boca dos leões. É um Deus que está presente. Um Deus que quer salvar. E a igreja de Sardes é essa igreja. De 3 grupos de pessoas. Os que têm aparência que vivem, mas estão mortos. Os que estão quase morrendo. E os outros que estão aí vivos. Olha o que diz o texto. Verso de número 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as suas obras perfeitas. Nós sabemos que nós somos falhos, mas quando se fala de obras perfeitas, Deus é um Deus, irmãos, que está olhando para nossas atitudes, nosso coração. Deus está olhando para nós dizendo, ei, Davi, você é pecador, mas você é um homem segundo o meu coração. É alguém que reconhece. Alguém que não é de fachada. Alguém que toma posicionamento. Alguém que ele sabe que ele é devedor, mas ele sabe quem é o Deus misericordioso que cuida dele. Ele não fica no pecado e permanece no pecado. Ele está entendendo que ele precisa ser santificado todos os dias. Não é que ele não peca, ele até peca porque somos pecadores, mas nós temos a graça, o Espírito Santo que habita em nós, nos traz o quebrantamento e nós nos arrependemos todos os dias, nos lançamos na cadeira de réu e dizemos, Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Eu não quero ficar na UTI, eu quero sair dessa UTI. Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E guarda-o, e arrependa-te. A mesma palavra que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, arrependa-te. Muda esse comportamento, muda esse jeito, mude essa maneira. Você se moldou ao sistema do mundo. Muda a tua mentalidade. Você era fervoroso, você orava, não ora mais, você era avivado, não é mais, você congregava, não congrega mais, você servia ao reino, não serve mais. Arrependa-te. Conheça as tuas obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis o que ora sobre ti virei. É um aviso. Nós precisamos levar isso muito a sério. A nossa caminhada. Ah, sou jovem ainda. Jovem? Ah, não, sabe o que, pastor? Eu vou dar mais um tempo, eu tenho alguns compromissos, eu tenho que, sabe, pastor, eu tenho que fazer algumas coisas. E nós precisamos estar muito atentos concernente a isso. Porque o Senhor, em uma parábola, ele chama, faz um convite para o povo ir às bodas. Lucas capítulo 14, verso 15 a 24, eu não vou ler ele, só vou mencionar isso para você. E as pessoas foram convidadas para participar daquela festa, daquela ceia. Sabe quem foi? Os aleijados, os cegos e os mancos, os pobres. Porque quando as condições vão muito bem, sabe o que eles disseram? Não, eu comprei um campo, e eu tenho que ir lá ver o campo.
Ninguém compra uma terra sem antes ver. Mas a desculpa, a justificativa que eles arrumaram, distanciaram, impediram eles de participar do banquete. Às vezes as nossas justificativas, porque o texto diz desculpas, nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Eles disseram, eu comprei um campo e eu não vou poder, me dê por skills. Eu não vou poder participar. Dizendo não para um convite de Jesus. Um convite importante. Quando recebemos um convite, ficamos felizes. Mas eles aqui receberam um convite e eles disseram, não, sabe o quê? Não vou poder ir não. O outro disse que comprou uns animais. E ele agora vai para poder experimentar as juntas de boi. É assim que estão as pessoas. E outros, verso 20 aí, de Lucas, que a Letícia está colocando. Outros disseram, não, eu casei. Não posso. Tenho que desfrutar a minha lua de mel. Nada pode estar acima do senhorio do Senhor. Amém, aleluia. Não é um convite para ir numa festa, não. Festinha aí de baby shower, ou uma festa de aniversário. Não, é a festa do eterno. Amém, aleluia. É as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. É participar de algo celestial, algo tremendo, algo maravilhoso. Então a gente encontra aqui, e caminhando para finalizar, pessoas que arrumam suas justificativas, e essas justificativas, como crentes inteligentes e maduros que nós somos, precisamos tomar muito cuidado, para que nós não venhamos deixar de participar das bodas. O dia a dia, o corre-corre, a busca dos nossos próprios interesses, nossos sonhos, a prioridade muda, porque o Senhor ele vai dizer, olha, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo que eu li é o último versículo do capítulo, porque antes o Senhor está dizendo, olha, quem cuida dos lírios do vale, cuidado com o Deus Mamon, quem cuida dos pintainhos, pois é, sou eu o Senhor. Se eu cuido deles, irei cuidar muito melhor de vocês. Mas busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas eu irei acrescentar para você. Porque Deus é um Deus justo, igreja. Se você faz a obra do Senhor, se você conduz a sua vida alinhada à palavra de Deus, que você permanece na palavra, você está cultuando a esse Deus, você é dependente desse Deus, você não faz planos fora da vontade desse Deus, não é a sua vontade que prevalece, mas a vontade do Senhor que prevalece. Creia, aonde você colocar a planta do teu pé, Deus vai te abençoar. Deuteronômio 28, se ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Tudo vai prosperar. Os animais no campo vão prosperar. Tudo vai prosperar. Por quê? Porque a minha vida está alinhada ao altar de Deus, à palavra de Deus. Quantos lembram de Jacó? Na casa de Labão, quando Labão trocava ali as malhadas, dizia, ó Jacó, ao seu gado agora é as pintadas. Jacó orava ao Senhor com a estratégia de Deus, colocava varas ali e fazia ali algo diferente,
as malhadas nasciam tudo pintadas. Porque a mão de Deus estava ali. Labão olhava e dizia, não, agora as suas é as brancas. Não tem problema. Jacó orava ao Senhor e nascia tudo branco. O que é isso, pastor? Quando a mão de Deus está sobre nós, ninguém pode impedir. Mas o segredo é se nós estamos debaixo dessa mão. E finalizo com a igreja de Filadélfia. Está aí no capítulo 3 de Apocalipse. É a igreja que o Senhor faz um diagnóstico dela e diz, olha, eu pus uma porta aberta sobre a sua frente que ninguém pode fechar. Porque eu sei que você tem pouca força. Mas tem guardado a minha palavra. Não negou o meu nome. Teve paciência no meio da crise. E eu tenho guardado você na tribulação. Glória a Deus. Eu creio que nós somos essa igreja. Mas se porventura alguma coisa da igreja de Sardes ou da igreja de Laodiceia serviu de alerta, fique atento. Nenhum sucesso longe de Deus é sucesso. É uma tragédia. Eu tenho mencionado isso para você. Deus está mais preocupado com o teu relacionamento com Ele do que propriamente fazer o teu milagre acontecer. Como assim, pastor? Porque nós estamos presos em milagres, no agir do grande eu sou, e Ele está olhando mais para o nosso relacionamento. Porque eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Às vezes nós não sabemos pedir, Fabiano. E Deus não responde. Sabe por quê? Porque não sabemos pedir. Ele está pedindo o que, Ju? Uma esmola. Ele quer uma moeda. Ele quer uma esmola. E esmola vai deixar ele na mesma posição. Esmola não deixa dele ficar, ele continua aleijado. E o Senhor diz, não, você não sabe pedir. Você está querendo esmola. Você é filho do rei. Aleluia. Você foi levantado para andar, caminhar, correr. Glória, aleluia a Deus. E 2 homens, sem dinheiro, chega e libera uma palavra. Levanta e anda no nome de Jesus o Nazareno. Ele endireitou as pernas, levantou. Sabe o que é isso? O que Deus tem para você é além que você está imaginando. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Precisamos meditar, precisamos pensar, precisamos verdadeiramente entender o convite que o Senhor está nos fazendo. Que Ele quer abençoar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer você cabeça, mas para isso você precisa ouvir a sua palavra e obedecer a Ele. Não negocie a sua fé. Não abra mão dos princípios do Senhor, ainda que muita gente está caminhando e você diz, tem muita gente fazendo, pastor. Não importa. Não importa. Espera no Senhor. Não pegue atalho na tua caminhada. Não pegue atalho. Não tome decisões precipitadas. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Deus quer mudar essa história. Deus quer nos tirar da UTI. Deus quer nos dar a visão que precisamos ter. Às vezes você veio com visão e às vezes no decorrer da caminhada, permita-me fazer essa comparação, fomos ficando meio míopes. A tua visão foi distorcida.
cuidado, o adversário é especialista nisso. Ele é astuto. Como eu mencionei na escola bíblica há poucos dias, eu digo, as pessoas, alguns religiosos dizem, Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Sim, é verdade, ele veio para matar, roubar e destruir. O nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância. Só que Satanás não só tira, ele dá. Ele oferece. Ele abre portas. Ele oferece sopinha de lentilha para roubar a sua primogenitura, para roubar a sua identidade. Ele oferece reinos, poder. Ele não só fura o pneu do carro, não. Isso aí, vai perder tempo com isso, não. Ele dá, ele oferece. E o que ele oferece é até aos olhos terrenos bom, mas ele vai impedir essa pessoa de alcançar o melhor de Deus, que é a vida eterna. O que Deus tem para nós não é aqui, é lá. Aqui é consequência de tudo aquilo que nós estamos fazendo em obediência a Ele. Vai acontecer, Deus vai fazer. Você já percebeu que algumas pessoas, irmãos, os mártires da história, passaram situações adversas? Coisa que os cristãos de hoje não iriam conseguir 1/3 das lutas que esses homens passaram, dos desafios que esses homens enfrentaram. Serem entregues, serem mortos como eles eram. Não conseguiríamos abrir mão, dizer não para Nabucodonosor, dizer não para as ofertas de Herodes, dizer não para tudo aquilo que Neemias recebeu. Não, Neemias está dizendo, eu vou construir os muros. Eu estou no palácio, mas a minha vida não pertence a mim. Tem um povo me esperando. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Não como algumas pessoas que quando eles estão em uma posição boa, eles esquecem. Não, Deus me colocou nessa posição, eu sou copeiro do rei. Eles lá estão em pecado. Deus me chamou para ser a diferença. Deus me chamou para levantar muros, chamou Esdras para poder finalizar ali a construção do templo, chamou Ageu, e Deus vai chamando e levantando pessoas, nos tirando da zona de conforto, e dizendo, não, você no seu lugar não é na UTI, o seu lugar é orando e tirando vidas da UTI. Em nome de Jesus, seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus a partir de hoje aqui. Saia daqui entendendo o poder que é um homem alinhado com Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Faça uma oração nessa noite. Diga, Senhor, eu quero alinhar a minha vida. Senhor, perdoa as minhas falhas. Comece a falar com Ele. Faça a tua oração nessa noite. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja. Se tiver que gritar, eu gritarei. Perdoa as nossas falhas, nossas desculpas. Desculpa, Senhor. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Ele te dá. Ele está aqui para dar mais uma chance. Quero nascer Aleluia. do teu espírito.
restauração, Ele é o remédio, Ele é a cura. O Deus da restauração. Um Deus que está dizendo: compra de mim ouro, compra de mim vestes. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Bendito é o teu nome. Nos coloca no trilho de novo, nos coloca alinhado à tua palavra novamente. Estamos aqui, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Oh, queremos ser verdadeiramente luz nesse mundo, Senhor, sal da terra. Nós não queremos ser crente de fachada, nós queremos ser um crente verdadeiro, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Coloque os teus projetos diante dele, coloque tudo diante dele, coloque a tua vida no altar. Não deixe nada roubar a primazia do Senhor. Não deixe. Minha vida seja tua vida, Jesus. Quero matar minha carne. Diga não para você mesmo, do seu eu. Paulo, ele diz: todas as coisas me convêm. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo. Posso todas as coisas no Senhor Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos renunciar, negar a nós mesmos, não é isso? Acredite, quando você renuncia, você tem um respaldo diante de Deus, para chegar diante dele e dizer: Deus, como o rei Ezequias, Deus, o Senhor conhece os meus feitos, o Senhor sabe o que eu tenho feito. Eu tenho renunciado, eu estou sofrendo, mas eu tenho aberto mão, Senhor. Você tem respaldo para falar. Mas quando nós não temos, nós só temos que pedir a misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa e me dê mais uma chance. Eu vou voltar. Eu vou me consertar. Eu me distanciei, mas eu estou voltando. Aleluia. Eu estou voltando. Porque ficar de longe do Senhor é andar vazio. Sabe um balde de água que tem um furo? Ele nunca vai permanecer cheio. Vai esvair, vai esvair. Assim é a vida de alguém sem Deus. Está sempre vazio. Mas na presença dele, o sangue de Jesus traz redenção e remissão dos nossos pecados. Ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu perdoo os seus pecados. Se apresente diante de mim, reconheça os seus erros, se arrepende, Ronaldo, abandona, deixa e receba o meu perdão. Aleluia. É só bater que Ele está batendo. vou abrir pra você. Faça a tua oração, nós iremos participar da ceia. Faça mais uma oração nesse momento, enquanto você ouve essa canção. É só bater que Pense nisso. vou abrir pra você. Entra, Jesus, entra na minha vida. Eu já coloquei
a UTI.